ใช่เป็น AI Então, gente, esse vídeo é para chamar a nossa atenção dos efeitos das nossas palavras, do efeito que as palavras têm, né? E lembrando que nós somos as únicas criaturas desse planeta Terra a nos comunicarmos através de palavras. Então é importante que a gente entenda e aprendamos a utilizar as palavras de maneira sábia e responsável em nossas vidas. Então vamos começar com 2 pensamentos. Somos senhores das palavras até pronunciá-las. Depois que pronunciamos, somos escravos. Gandhi. Fala para que eu te veja. Sócrates. Então o tema da palestra da noite, nós vamos falar sobre o poder da palavra. Nós usamos o órgão, né, que nós utilizamos para poder falar é a nossa língua. Então vamos estudar um pouquinho os aspectos morais da língua aqui. Então vou ler aqui que fica difícil ler assim de lado. Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia. A língua é bússola de nossa alma, enquanto nos demoramos na terra. E a língua é lâmina pequenina embanhada na boca. Então, olha quanta coisa importante. A língua pode ser bússola, pode ser lâmina e pode nos livrar das angústias, né? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o que a língua pode nos trazer, a gente lembra de uma história narrada no livro sagrado dos judeus, o livro de Talmud, aonde o Senhor pediu a seu servo que fosse até a cidade e falou assim para ele: você vai até a cidade e me traz o melhor pedaço de carne que você encontrar. Aí o servo foi, voltou com o pacote, o Senhor abriu e era uma língua de boi. Aí o Senhor olhou para ele: eu te pedi o melhor pedaço de carne, você não entendeu as minhas instruções? Eu quero agora que você volte à cidade e me compre o pior pedaço de carne e traga para mim. Aí lá vai o servo de volta ao centro da cidade e volta com outro pacote. O Senhor abre e era uma outra língua de boi. Aí o Senhor falou: eu não entendi. Eu te peço para trazer o pior e o melhor e você me traz a mesma coisa? Aí o servo, muito sabiamente, explicou para ele: é porque, Senhor, a língua pode ser o que temos de melhor e pode ser o que temos de pior. Então, na sociedade, nós estamos acostumados a dar valor à nossa palavra, né? Tenho certeza que todos aqui já disseram: te dou a minha palavra. E nós damos a nossa palavra em diversas ocasiões. Te dou a minha palavra que vou vender o carro para você. Te dou a minha palavra que vou estar lá no dia que nós combinamos. Então, quando a gente fala para a pessoa: eu te dou a minha palavra, é porque nós acreditamos que a nossa palavra tenha um valor. Senão a gente não daria, né? Então, a gente também espera que a pessoa valorize a nossa palavra, porque a gente está dando a nossa palavra. Então você acha que tem valor e você espera que a pessoa também reconheça esse valor. Da mesma forma que nós pedimos a palavra. Eu quero a sua palavra de que você está me falando a verdade. Eu quero a sua palavra de que você nunca mais vai fazer isso. Então, da mesma forma, nós pedimos a palavra, porque quando a pessoa nos dá, tem um valor. Senão a gente não pediria na mesma situação. E quando a pessoa dá a palavra, a gente coloca esse valor na sociedade. Só que nós utilizamos, a gente valoriza a palavra quando ela nos convém, quando é do nosso interesse, né? Às vezes muitos acordos são até fechados baseados em palavras. Mas quando não é do nosso interesse, a gente simplesmente fala sem responsabilidade. Isso é o ser humano, né? Se nós fizermos um balanço da nossa conversação, nós vamos notar que uma grande parcela daquilo que nós falamos é inútil, é inutilidade.
São aquelas expressões que a gente sempre escuta. Inutilidade, falar besteira, falar abobrinha, né? Todo mundo já escutou isso aqui? Então, se a gente realmente parar para avaliar o quanto de besteira e o quanto de abobrinha que a gente fala, talvez a gente vai ficar surpreso, uns mais, outros menos, né? E, além da inutilidade, tem uma grande parcela de reclamação. Então, é um hábito da maioria dos seres humanos reclamar. E a gente acorda e dorme reclamando. Às vezes a gente nem nota, mas todo mundo que está ao nosso redor nota, né? Até a pessoa que reclama muito nota que você está reclamando, né? Então, às vezes a gente acorda cedo e já reclama, ai, tem que acordar cedo. Ou então reclama, nossa, acordei tarde demais. Nunca, sempre é a mesma coisa. Ai, não acredito que eu vou ter que dirigir até o trabalho, estou cansada. Não acredito que eu vou ter de ônibus. Quem me dera que se eu tivesse um carro, não precisasse de ônibus. Então, não gosto de trabalhar segunda-feira. Não gosto de trabalhar aerol. A gente reclama de tudo, né? E quando a gente não está reclamando, aí aparece alguém perto da gente reclamando. E aí o que a gente faz? Entra junto, embarca na mesma reclamação. A pessoa chega falando, o meu chefe, ele é muito chato. Aí você, ao invés de responder, tenha paciência com o seu chefe, de repente ele está num dia ruim. Normalmente a gente vai falar, que você não conhece o meu. O meu, então, é o pior de todos, faz isso, faz aquilo. Né? E aí a gente tem essa tendência a participar das reclamações e a fazer as nossas próprias. Então tem um desafio aqui, ó. Passemos 24 horas sem reclamar e vejamos as mudanças em nossa vida. Então, quem quiser tentar, aconselho, vamos ver. Eu ainda não consegui ficar 24 horas sem reclamar, mas a gente tem que continuar tentando, né? E falar demais é um hábito que facilmente se torna um vício. E uma pessoa que fala demais, que são muitas pessoas, me incluo nessa, a gente acaba por não conseguir organizar ideias numa conversa. Então, vocês já notaram? Tentar falar com uma pessoa que fala sem parar. Então, você está tentando conversar com a pessoa ali, né, desenvolver uma conversa, mas enquanto você está falando, a outra pessoa que fala demais, ela está pensando no que ela vai falar assim que você der uma deixa na conversa. E às vezes não espera nem a deixa, interrompe mesmo o que você está falando e continua falando. Então, muitas vezes a pessoa não consegue nem conversar, porque a outra estava te explicando uma coisa, você estava pensando no que você ia falar, que muitas vezes nem está relacionado à resposta àquilo, porque você nem escutou o que a pessoa falou, né? Aí muitas vezes a gente responde, então, pois é, e aí já entra no que você quer falar. E aquele pois é, não faz nem sentido, é tipo, pois é o quê? Eu não falei nada para você responder dessa forma. Então, se duas pessoas, imagine duas pessoas que falam demais se juntarem. Aí não tem conversa, é um atropelando o outro, nada faz sentido. Ou então o contrário, se você é aquela pessoa que fala, e a outra não, é uma pessoa que já controlou. Ela não vai nem conseguir conversar com a gente, vai falar, nossa, essa pessoa nem consegue nem entender o que eu estou falando, não tem como desenvolver aqui uma conversa. Então, falar demais é um hábito de muitos, e o conselho é que nós coloquemos uma torneirinha na nossa boca para a gente evitar esse desperdício de palavras, né? Essa pessoa é a doutora Maya Angelou. Ela é uma escritora americana, né, que como qualquer escritor, utilizou das palavras, teve que escolher as palavras a escrever nos seus trabalhos. Ela é uma poeta, que mais uma vez teve que escolher muito bem as palavras que ela ia usar para escrever as suas poesias. E ela também é uma ativista dos direitos civis, que mais uma vez utilizou e teve que escolher que palavras que ela ia falar para convencer ou para defender os direitos civis, né? Então ela passou a vida inteira, ela morreu ano passado aos 86 anos de idade, a vida inteira dela, ou a maioria de sua vida, foi escolhendo palavras para se comunicar com as pessoas, né? Então vamos ouvir o que ela tem a dizer para a gente um pouquinho sobre o que ela acha disso, das palavras. Words are things, I'm convinced. You must be careful about the words you use. Are the words you allow to be used in your house?
In the Old Testament, we are told in Genesis that in the beginning was the Word. And the Word was God, and the Word was with God. That's in Genesis. Words are things. You must be careful. Careful about calling people out of their names, using racial pejoratives and sexual pejoratives and all that ignorance. Don't do that. Someday we'll be able to measure the power of words. I think they are things. I think they get on the walls. They get in your wallpaper. They get in your rugs, and your upholstery, and your clothes, and finally into you. Olha só, bastante coisa importante ali que ela falou, né? Então, examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênçãos ou maldições para o caminho. Olha só que palavras fortes. Da nossa boca pode proceder bênção ou maldição, né? Então, nós lembramos de um exemplo de um jogador de basquete. A Mari, que já ouviu isso, tem a caridade, escuta de novo sem tapar os ouvidos. Esse jogador de basquete, ele obviamente sempre gostou de basquete desde menino, e ele conseguiu realmente um time onde ele se tornou um grande jogador de basquete com muito sucesso. E ele tinha tudo para ser uma pessoa muito feliz, mas ele não era completamente feliz porque ele tinha um problema com o seu pai. Então parte do seu coração carregava uma tristeza devido a esse relacionamento que ele não teve ou teve com o seu pai. E aí o pai dele era um alcoólatra, então nunca foi aos jogos dele, nunca o apoiou, nunca o levou nos treinos, nunca realmente participou desse sonho da vida dele. Aí um dia, né, o tempo se passou, ele se tornou esse grande jogador, e aí ele recebeu uma ligação de que o pai estava no hospital para morrer. Aí ele foi ver o pai, entrou no hospital, já encontrou o médico, aí o médico falou: que bom que você veio, seu pai realmente, né, sinto muito, tem poucas horas de vida. Aí ele entrou, sentou assim na cama do pai, e aí o pai acordou. Só que o pai realmente já estava nas últimas, ele já estava tendo até alucinações. E aí quando ele acordou, que olhou para o filho, ele falou assim para ele: doutor, você já viu, você conhece o meu filho Robert? Eu estou esperando o meu filho. Você já ouviu? Aí ele ficou quieto, ele falou: porque você precisa conhecer o meu filho Robert. Ele é um homem trabalhador, honesto, lutador, e ele é o melhor jogador de basquete do time dele. Aliás, para mim, ele é o melhor jogador de basquete do mundo. E eu tenho muito orgulho do meu filho. E eu nunca perdi um jogo do meu filho. Só que o senhor sabe que eu tenho problema com a bebida, então eu não queria envergonhá-lo, eu não queria envergonhar os seus amigos, então eu ficava escondidinho para ninguém ver, ninguém me ver. E eu assisti todos os jogos do meu filho, eu nunca perdi um jogo. Então, doutor, o meu filho, ele vai vir me ver. E você fica de olho, porque você precisa conhecer o meu filho. E foi ali no leito de morte as últimas palavras que ele escutou do pai dele. O que vocês acham que essas palavras significaram para ele? Bênção? Certamente, né? Então imagine essa tristeza que ele carregava em seu coração sendo retirada devido às palavras que ele ouviu. Ele achou que o pai dele não se importava com ele, ele achou que o pai dele nunca tivesse assistido um jogo dele, e ali aquelas palavras do pai foram para ele a bênção que ele precisava na vida para completar a alegria em seu coração, né? Então essas palavras que foram ditas ali do último momento mudou a vida dele dali para frente. Então certamente as nossas palavras podem trazer bênçãos. Mas as palavras também podem ferir, condenar, fazer adoecer, fazer triste, causar raiva, rancor, ressentimento e inveja. E Jesus já nos ensinou. A boca fala daquilo de que o coração está cheio, né? Essa é uma expressão bem famosa que todos já devem ter ouvido. E eu lhes digo
que de toda palavra inútil que os homens disserem darão contas no dia do juízo, pois por suas palavras você será justificado e por suas palavras você será condenado. Então o título ali é maledicência, ou seja, fofoca, né? Então fofocar é fazer uma afirmação da qual nós não temos certeza, sem base em fatos concretos, sobre a vida alheia, né? E aí a gente lembra de um outro caso da irmã do Divaldo Franco, né? Não sei se vocês já ouviram a história dela. Então a irmã de Divaldo tinha uma amiga muito querida, em quem ela confiava muito, e um dia essa amiga chegou para ela e falou, você lembra o nome da irmã de Divaldo? Eu esqueço sempre. Depois você lembra, né? Aí a amiga chegou para ela e falou assim, ô fulana, eu vi o seu marido com outra mulher no bar. Acabei de ver seu marido lá. E para ela entrou em completo desespero ao ouvir isso. O que só passava na cabeça dela é, meu marido vai me largar, meu marido não gosta mais de mim, meu marido está com outra. Ela não pensou na possibilidade de ser uma amiga, ser uma pessoa que ele estava ajudando, né? Não significar nada do que ela estava pensando. Obviamente que ela já era uma criatura fragilizada, com os seus problemas, e que ao invés de ver um outro lado, de questionar, esperar o marido chegar, conversar com ele, enfim, fazer qualquer outra coisa, ela decidiu que a melhor maneira de sair daquela situação era se matando. E ela se matou. Então, foi por essa razão que ela cometeu o suicídio. E aí a gente pensa, o que as palavras dessa amiga trouxe para ela? Bênção? Certamente que não, né? Então, por isso que da nossa boca também pode proceder maldição. Obviamente que nós não estamos responsabilizando a amiga pelo suicídio, porque nós sabemos que nós é que regemos a nossa vida e que a gente tem o livre-arbítrio de fazer escolha. Ela poderia muito bem ter ido por outro lado, né? Ter esperado o marido, enfim, ter conversado e resolvido de outra forma. Mas a gente também não pode negar que as palavras da amiga incitaram nela algo que já existia, uma fragilidade, um problema que já estava ali, que foi cutucado, que então culminou no ato que ela fez, né? Então, nós devemos ter a responsabilidade de utilizar as nossas palavras, porque elas também podem agradar, salvar, dar esperança, curar, fazer feliz, pode exprimir amor, ternura, admiração, respeito. E as palavras amáveis não custam nada, mas valem muito. As boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração e iluminam a vida. Então nós precisamos guardar os nossos males conosco, resolvê-los e não passar o que não presta para os outros, no caso da fofoca. Mas a palavra amorosa, se a gente está vendo que ela faz tudo isso, o que a gente deve fazer? A gente deve falar. A gente pode abrir a torneirinha nessa hora. Porque é importante também que as palavras boas sejam ditas. A gente se pergunta, será que eu tenho dito palavras assim, importantes, que causam isso, né? Que tenham esse efeito para as pessoas, para meus entes queridos, meus amigos? Será? Né? Então essa é uma avaliação que a gente pode fazer de cada um, porque se a gente sabe que esses são os efeitos positivos das palavras, então a gente deve dizê-las o máximo possível. Elogiar não tem problema nenhum, né? Da gente fazer um elogio àquela pessoa que a gente gosta, ao filho, ao marido, à esposa, à amiga, enfim, né? Porque quando a gente escuta uma palavra de encorajamento, quase não sai, hein? Uma palavra de amor, isso faz com que a gente fique mais confiante, mais contente, se sentindo mais amado, né? Então as palavras, elas vão formando a realidade que nos rodeiam. Elas são as sementes que nós plantamos. Então essas a gente deve falar sem dúvida. Esse é o Dr. Masaru Emoto, que muitos de vocês talvez já ouviram falar dele. Ele também já morreu uns 3 anos atrás, e ele fez várias experiências com águas, com moléculas da água e cristais. Então vou mostrar para vocês a importância
que cada palavra vai ter nesse experimento que ele fez. Deixa eu ver aqui. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por um mês, ele dizia: obrigado para um pote. Você é um idiota. Para o segundo. E o terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia, obrigado, começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso e combatê-lo. Então esse é só um exemplo, gente. Ele é bem famoso, vocês podem pesquisar na internet, ele tem assim experimentos incríveis e todos relacionados aos efeitos do que nós falamos. Então a palavra é símbolo que expressa uma ideia, está intrinsecamente relacionada com a nossa mente, que está relacionada com os nossos sentimentos, corpo, atitudes e ação. Então nós falamos até agora do poder da palavra, do efeito da palavra. Então vamos tentar entender por que a palavra tem poder, né? Então a gente já ouviu isso, mas por quê? O que está por trás da palavra que a faz ter poder? Já pararam para pensar nisso? Então vamos pensar assim, olha, o verbo, né, a nossa palavra, ela é uma continuação, ela é a vibração do que nós pensamos, é a continuação dos nossos pensamentos, que é a continuação de quem nós somos. Então a palavra não é algo independente, que a gente fala e é oca. Quando a gente expressa alguma coisa, a gente coloca nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos nessa palavra. Né? Então quando a gente está falando, todas as vezes que a gente vai falar alguma coisa, a gente coloca a nossa emoção no que nós vamos falar, nossos gestos, nosso olhar, nosso amor, a nossa raiva. Então tudo isso cobre a palavra de uma energia fortíssima. E essa energia é que dá o poder à palavra, tanto para o bem quanto para o mal. Então imagine que a palavra é um torpedinho que a gente joga. A palavra está lá dentro, mas a energia que está em volta dessa palavra que nós criamos é o poder da palavra que a gente diz. Tudo o que nós somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha, como a roda segue a patas do boi que puxa a carroça. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Então nós sabemos que essa nossa glote vocal, a vibração de tudo que nós pensamos, mostra mais ou menos ali na foto, a vibração de tudo que nós pensamos precisa passar pela nossa glote vocal e aí nós falamos. Então a palavra é um veículo energético, porque vibração é energia. Né? Então todas as vezes que a gente fala, a gente tem essa energia no que nós falamos e que cria teias energéticas ao nosso redor. E essas teias energéticas que nós criamos através dos nossos pensamentos se integram a outras teias energéticas afins. E aí fica formada essa teia gigante ao nosso redor,
que é então o que nos identifica tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Porque o que nós falamos também nos identifica aqui. Porque se nós temos um linguajar chulo, a gente vai se juntar a um grupo social específico que seja afim da gente, né? Da mesma forma, que haja da mesma forma que nós. Então, a nossa maneira de falar cria essa energia ao nosso redor e é isso que nos atrai e que nos identifica aos grupos aos quais nós pertencemos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, pensa um pouquinho o que isso significa. Imagine que nós não somos criaturas simplesmente andando. Olha que tudo que nós estamos carregando ao nosso redor junto quando a gente anda. E isso não é transparente. É transparente aos nossos olhos físicos, mas do outro lado tudo isso é visível. Então como será essa teia quando nós só pensamos coisas ruins? Será que ela é tão bonita quanto a teia de uma pessoa que só pensa coisas boas, que só faz coisas boas, que só fala coisas boas, que só tem a intenção de fazer coisas boas? Né? Então aí é para a conclusão de cada um. Então o poder energético das nossas palavras, como nós dissemos, afeta o nosso espiritual, mas também afeta o nosso corpo físico. E esse é um vídeo interessante para a gente entender um pouquinho melhor. Water molecule. I want you to watch this picture because I'm going to say some words and show you what these words do to water. When you say love, water looks like this. When you say gratitude, water looks like this. When you say thank you, water looks like this. But when you say you disgust me, water looks like this. When you say fool, water looks like this. When you say evil, water looks like this. So here's my question to you. If your body is 2/3 water, which it is, would you rather your body to look and feel like these pictures? Or would you rather your body to look and feel like these pictures? You know, the Bible says that we should not speak anything except that which edifies, that's positive. Your words have so much impact on the people you speak to and to yourself. So here's my encouragement to you. Speak life into someone's day. Say thank you. Say you're wonderful. Say you're beautiful. Say I love you. And speak life and health to people because your words actually do make a difference. Tá, então a gente viu o que acontece no lado espiritual e olha no lado físico, né? Então a gente acha que não tem mais um efeito, mas tem. Isso aí são estudos provados, não somos nós falando. E aí vamos dar uma olhadinha nessas fases da realização. Nós vemos ali, número 1, 2, 3, pensamento, palavra e ação. Um precede e sucede o outro. Então nosso foco é a palavra, mas é importante a gente point out que antes de falarmos vem o nosso pensamento. E depois que nós falamos vem a nossa ação. Então, no nosso estágio evolutivo, a maioria de nós já consegue controlar a ação. Alguns conseguem controlar as palavras e a minoria conseguem controlar o pensamento. É muito difícil a gente controlar o que a gente está pensando, né? Então, nós estamos aqui trabalhando fortemente nesse número 2. Né? Então, quando eu digo da ação, que a maioria já consegue controlar, vamos pensar num exemplo, por exemplo, de adultério. Então começa no pensamento, você começa a pensar numa pessoa, né? A pessoa te chamou a atenção, você está pensando. Aí você pode ou deixar aquilo do jeito que está, ou continuar para a palavra, que seria de repente convidar a pessoa para sair, se insinuar para aquela pessoa. Então aí você pode parar ali ou você pode continuar. Então a ação seria você realmente se encontrar com aquela pessoa. Então tudo são fases, né, do que a gente vai fazer. E é muito importante que nós continuemos a trabalhar aqui, porque quando a gente pensa em perfeição, em reforma íntima, em felicidade verdadeira, a gente está pensando nesse controle. Porque Jesus, vocês acham que Jesus só fazia coisa boa, não é verdade? Não é verdade, gente? É. Jesus falava alguma besteira? Vocês acham que Jesus pensava alguma coisa ruim?
Então ele é o nosso modelo e ele fazia exatamente tudo isso daqui, né? Então o dia que nós conseguirmos fazer isso é onde nós estamos então caminhando para a nossa perfeição, é onde nós estamos trabalhando na nossa reforma íntima, é onde nós vamos ser realmente felizes de verdade, né? Então não é uma tarefa fácil, obviamente, mas como tudo na vida, os grandes prêmios vêm de muito trabalho. E esse daí é um trabalho que a gente tem que fazer. Aí vamos trazer um pouquinho aqui para nós, na nossa situação de brasileiros aprendendo inglês, né? Aqui, muitos já aprenderam, mas todos, tenho certeza, que já passaram por aquela dificuldade inicial de aprender inglês, né? Seja mesmo que você tenha aprendido aqui ou no Brasil. Quando você começa, não, vou aprender outra língua, tem aquela dificuldade inicial. E às vezes o inicial é bem longo, né? Demora bastante, né? Então aqui, vocês já pensaram, então imagina assim, ó, a gente aprendendo, pelo menos para mim foi assim, eu não sei se para a maioria, mas quando um americano vinha falar comigo, eu tinha que prestar muita atenção no inglês que ele estava falando. Aí entrava, eu tinha que traduzir tudo para o português, aí fazia sentido, aí eu traduzo tudo para o inglês e aí falava. Às vezes fazia sentido, às vezes não, né? Mas a gente tem esse processo, olha a dificuldade. Quando a gente fala em português, a gente nem pensa direito, a pessoa entendeu, você responde. No inglês, não. O processo já é diferente, você já se esforça, você entende depois. Aí tem aquela outra situação onde a pessoa fala com você, aí você meio que bloqueia nesse processo de traduzir, porque você nem entendeu o que ela falou, então nem continua o processo, estaca ali mesmo, né? E aí eu sempre falo isso aqui, um exemplo, uma coisa que aconteceu comigo quando eu vim para esse país, eu estava numa escola de inglês, e aí a recepcionista perguntou assim para mim um dia, eu estava indo para a aula, né? Aí ela falou, "How was your weekend?" Aí eu olhei assim para ela, não entendi nada do que ela perguntou, aí sorri, né? Porque a gente só dá uma risadinha quando a gente não entende, né? Isso é mais ou menos normal. Aí dei a risadinha e fui para a classe. Aí eu fiquei pensando, nossa, ela vai pensar que eu sou tão mal educada, mas eu não entendi o que ela falou, eu não sabia nem o que responder, eu não sabia nem falar para ela, desculpa, eu não entendi o que você falou. Então não dava, entendeu? Não tinha, era risadinha e saí batido mesmo. Aí, tô lá na aula, uma semana depois, a professora estava ensinando essas expressões em inglês. Aí a professora ensinou, "How was your weekend?" Aí eu, na hora, nossa, foi isso que ela me perguntou. Na hora me bateu assim, eu falei, foi isso. Agora eu entendi, uma semana depois. Aí acabou a aula, eu saí, parei assim na mesa dela, da recepção, e falei, "My weekend was great." Uma semana depois. Ela olhou assim pra mim, great. Ela olhou assim pra mim, tipo, tentando entender. Eu falei, "Today I learned it." Aí ela lembrou na hora também, porque com certeza ela devia estar achando que essa, nossa, já devia estar acostumada com estudantes, na verdade, né? Mas eu me senti na obrigação de voltar e responder, porque eu estava me sentindo mal com aquilo, que ela ia me achar mal educada, sabe assim? Aí ela riu bastante, daí eu falei, uma semana depois, eu entendi, eu respondi, né? Aí aqui, nós somos os mesmos? Quando a gente está tentando se expressar em inglês? Tem alguém aqui que consegue se exprssar exatamente em inglês como se expressa em português? Não é? Será que os nossos amigos brasileiros, nossos amigos americanos, nos conhecem como nossos amigos brasileiros? Será que eles olham para a gente e têm a mesma impressão? Essa é a crise, todos os brasileiros me veem desse jeito e todos os americanos me veem do mesmo jeito? Não é, né, gente? É diferente, porque a nossa expressão é diferente. E aí eu vou contar um outro caso para vocês de outra coisa que aconteceu comigo. Todo mundo tem as suas histórias para contar aqui sobre aprender inglês, né? Eu trabalho no hospital, e aí eu estava com as minhas amigas lá no Nurse Station trabalhando, e tem uma enfermeira que também é brasileira que trabalha comigo. Aí nesse dia nós estávamos trabalhando juntas. Aí não sei o que eu falei, o que ela falou, só sei que foi algo muito engraçado e que a gente começou a rir muito. Tava meio assim, slow shift, então a gente tava rindo sem parar, né? Aí a minha outra amiga americana, a Misty, falou assim, nossa, por que vocês estão rindo tanto? E a gente não conseguia parar.
para explicar para ela. Sabe quando você dá um ataque de riso? Era assim, era um ataque de riso. E a Cristiane até enxugava as lágrimas, assim, ó, de tanto que ela ria. Aí ela não conseguia falar, e de repente ela falou, ai, a Cris is so funny, she's so funny, she cracks me up. Aí a Mista falou assim, she is? Ela é funny? Aí ela começou a rir, aí o me tocou. Então pra ela falou, I didn't know she was funny. Ela não tinha essa impressão de mim. Aí eu falei pra ela, Misty, eu não entendo joke em inglês, eu não sei falar piada em inglês. That's why you don't think I'm funny. Entendeu? Em português é diferente. Então você vê que isso, nós não somos exatamente os mesmos, né? Uhum. Exatamente. Uhum. É, exatamente. Já faz diferente, exatamente. Então cada um a gente já vai se comportando de acordo com essa situação, né? Então, alguém aqui já tentou usar a expressão, expressão em português, traduzir para o inglês? Alguma expressão que a gente fala lá no Brasil, alguém já tentou? Deu certo? Nossa, eu já tentei umas, foi um desastre. A pessoa olhou assim pra mim, quê? Never mind, você não entendeu. Então, olha, nós não somos os únicos, tem até um curso ali de expressão. Vamos ver o que o Jô aqui vai ensinar pra gente. Divulgação, o Marcos calma. Me enviou um curso de inglês rápido, com expressões que usamos no dia a dia, que pode ser facilmente aprendido. Querem ver? Olha só. It's we in the tape. É nós na fita. Tea with me that I book your face. Chá comigo que eu ligo sua cara. Tea with me. Eu sou mais eu. Not even come that it doesn't have. Nem bem que não tem. Wrote, didn't, read, stick ate. Escreveu, não leu, pau comeu. She's full of 9 o'clock. Ela é cheia de 9 horas. You traveled on the mayonnaise. Você viajou na maionese. I am completely bald of knowing it. Tô careca de saber. Oh, burn my movie. Ih, queimei meu filme. Are you thinking here's the house of Mother Joana? Tá pensando que aqui é a casa da Joana? Oh, catch little coconut. Vai catar pouquinho. You are buyout. Você tá por fora. If you run the biscuits, if you stay in the biscuits, se correr no bicho pega, fica no bicho corre. Whoops, gave zebra. Sheep, deu zebra. Don't fill the bag. Não enche o saco. Before afternoon than ever. Antes tarde do que nunca. Take up the little horse from the rain. Tira o cavalinho da chuva. To give one of armless John. Dá uma de João sem braço. Além do sexo. E no programa de hoje... Gente, não tentem. Não vai dar certo, olha isso, né? É muito engraçado. Então, nós estrangeiros, né? Como a nossa amiga ali falou, talvez as nossas personalidades não sejam tão fixas como nós pensamos. Porque quando nós estamos aqui, em outro país, falando outra língua, falando com uma pessoa que fala outra língua, nós assumimos características culturais diferentes, né? Como ela falou ali, nós brasileiros temos uma mania de dar o beijo para cumprimentar, e americano não faz isso, né? Quem não já teve aquela experiência que a pessoa faz assim, oh, né? Então, olha para você ver a percepção. Pode ser que vai ter um brasileiro que vai me ver cumprimentar alguém e vai falar, a Cris é uma pessoa super alegre, cumprimenta todo mundo, não sei o quê. Aí vem o mesmo brasileiro me observar eu conversando com o americano. Aí vem, oi, tudo bem? Como tá? Tal. Vai falar, nossa, essa garota, né? Meio fria, meio chata, assim. Então não é. É que nós nos comportamos diferentes por causa da cultura. A gente se adequa à cultura onde nós estamos, né?
E aí a gente fala menos. Como é que a gente fala menos? Então o nosso cérebro já está acostumado com o português. Ele age de uma maneira intuitiva ao falar, porque tudo já está familiarizado em nosso cérebro. Quando a gente precisa falar inglês, o nosso cérebro tem que trabalhar mais forte, né? Ele tem que trabalhar mais, porque ele precisa pensar em qual palavra vai dizer, ele precisa pensar na ordem. A gente não acha que a gente, quando aprende inglês, fala tudo de trás para frente? Eu achava isso. Então a gente tem que pensar a ordem que vai falar. Você imagina de trás para frente, aí depois você troca, porque não é de trás para frente. Então é uma confusão, né, na nossa cabeça. Então o cérebro tem que pensar. E nesse pensar, a gente provavelmente fala melhor, porque nós pensamos mais. E aí a gente fala menos, porque dá muito trabalho falar demais em inglês. Né? Então a oportunidade está ali, no início. Né? Quando a gente está ali aprendendo a língua, a gente precisa usar essa oportunidade ao nosso favor. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está aqui aprendendo e mora aqui há muitos anos, a gente já adquire essas diferenças, né? Essa maneira de falar menos, de pensar mais, de falar melhor, e isso nos modifica em inglês, né? Devido ao que nós já explicamos, mas também acaba por nos modificar em português, porque é um hábito que o nosso cérebro aprende. O nosso cérebro vai pensar mais e a gente acaba fazendo isso também em português. Então é uma oportunidade em relação às palavras que aprender uma outra língua nos dá, da gente falar melhor. E como falar? Obviamente que é importantíssimo saber como falar. Então primeiro, principalmente se a gente quer chamar a atenção de uma pessoa, nós temos que esperar o momento oportuno. Né? No momento de briga, onde a pessoa está chateada, está com raiva, não é o momento da gente argumentar, da gente esperar que a pessoa vai entender o nosso ponto. Nesse momento, o silêncio seria a melhor palavra. Então a gente espera o momento oportuno para falar com uma pessoa. E quando esse momento oportuno chegar, a gente chama a pessoa para falar em particular. Não tem porquê você chegar aqui e falar, olha, Mônica, eu não gostei do que você falou na frente de todo mundo, entendeu? Porque aquilo foi muito chato. Para que essa exposição? Né? Então não existe nunca essa necessidade. A gente chama a pessoa num canto e fala, olha, eu fiquei chateada com isso que você fez, enfim. Né? E não sejamos específicos, porque a gente tem muita mania de já chegar, já colocando o nosso ponto, impondo o nosso ponto, de chegar para a pessoa e falar, olha, não gostei do que você fez, isso foi muito chato, você me ofendeu. Então a maneira da gente começar a conversa diz tudo. Vai dizer se aquela conversa vai ter um caráter construtivo ou destrutivo. Porque se nós chegarmos e falar com a pessoa diferente, poxa, Mônica, você é uma pessoa tão bacana, sempre vejo você tão educada com as pessoas, e por que você fez isso? Então, quando você já fala as coisas boas primeiro, que todos nós temos coisas boas a serem ditas, a pessoa já desarma. Então, você já tem muito mais condições de, a partir daquela conversa, chegar em algo positivo, né? É aquela história daquele pontinho vermelho na tela, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Você pergunta, tem um pontinho na tela, e pergunta para a pessoa, o que você está vendo nessa tela inteira branca? A pessoa, um pontinho vermelho. Sim, nós estamos vendo o ponto vermelho, mas e a tela branca inteira? A gente não está vendo? Né? Então não sejamos específicos, vamos ver como um todo. E converse com serenidade, respeito, se colocando no lugar do outro. Isso é importantíssimo. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai automaticamente, e sem sombra de dúvidas, modificar as palavras que a gente vai falar, o tom de voz e o que nós vamos falar com aquela pessoa. Né? Porque quando é com a gente, dói diferente. Né? E a gente já está chegando no final aqui. Aquele que não tropeça ao falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando colocamos um freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, controlar as nossas palavras é, sem dúvida, um desafio para a criatura humana. Não é algo fácil by any means, né? Só que, quando nós conseguirmos controlar o nosso verbo, as nossas palavras, isso será a nossa libertação. O nosso próprio verbo educado será a nossa libertação.
Então vale a pena tentar, né? A gente precisa tentar. Ai, deixa eu passar uma coisa para vocês aqui. Então, aí a gente pergunta, ai, tudo bem, entendi o poder da palavra, por que eu tenho que falar melhor, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? Né? Então passa aí, Marta, para todo mundo, passa aí, Ivone. Cada um pega um papelzinho. Esse papelzinho é a parábola das 3 peneiras, para todo mundo ter na carteira. Guarda na carteira, tá? E todas as vezes que você for falar, vamos utilizar as 3 peneiras. Então, a primeira peneira é da verdade. Então, nós devemos sempre passar tudo pela peneira da verdade. Aí, antes de falar, a gente pergunta, eu tenho certeza do que eu estou falando? Tenho certeza que isso é verdade, é de fonte segura? Aí, se a gente fala, não, é verdade, eu tenho certeza, então tá. Então, continua falando. Se não foi, corta. Ali a gente já cortou toda a fofoca, porque fofoca a gente não tem base real, né? Então, aí, já deixamos de ser fofoqueiro só se a gente já furar a primeira peneira, né? Aí, se for verdade, a gente continua para a utilidade. Qual é a utilidade do que eu estou falando? Eu estou construindo ao invés de destruir? Eu estou ajudando? Vou fazer a diferença para falar? Então, se não fizer, para por ali. Não é preciso falar, né? Se for uma coisa útil que vai ajudar, continue para a peneira da bondade. Aí, a peneira da bondade, a gente pergunta, eu gostaria que falassem isso de mim? É uma coisa que eu gostaria que conversassem ao meu respeito? Tem bondade nisso? Né? Porque se for uma coisa que podem falar de você, que vai fazer você se sentir bem, então é bom. E aí a gente continua. Se não for, se a gente não gostasse que falassem isso da gente, a gente não continua falando. Então só nesse processo, se a gente fizer esse processo rapidinho, a gente já consegue falar muito menos, falar muito melhor e eliminar a maioria das besteiras que a gente fala. Né? Quando eu falo a gente, não é só a gente aqui não, tá? É a criatura humana toda. Né? Quem dera se fosse só a gente aqui, né? Então é isso, gente. Nós terminamos. A gente tem uma mensagem final para mostrar, mas essa mensagem final já será o preparo para o passe, tá? Então os passistas, por favor, podem ficar lá. Do passe, sim. Então o passe... Oh, we do, I'm sorry. Então o passe, nós sempre fazemos o passe no final das reuniões públicas, não toca, é só uma imposição de mãos, é uma transfusão de energia, aonde vem, né, do passista e também da espiritualidade, principalmente da espiritualidade dos amigos espirituais da casa, e é algo voluntário, não é só porque você está aqui que você precisa tomar o passe, é se quiser, e depois do passe nós temos a água fluidificada que complementa o trabalho. É só energia. Não precisa. Tá bom? Então tá. Então já pode apagar a luz, ô Bia, por favor, daqui de dentro? Não, porque essa daqui, depois dessa a gente liga, porque tem essa mensagem ainda que é pra gente já se preparar. Precious one, let your light shine like the sun. You say hello, light, come home, light, rest in your arms again. I say now, don't miss this life, and I'll be waiting till then. Living the wonder of a child, craving your arms so open.
say hello, like come home, like rest in your arms again. And I say not long, but don't